Vamos lá, Marcos, vamos terminar o capítulo 6. A semana passada o Filipe pregou neste mesmo capítulo 6 e agora vamos ler do verso 45 ao verso 56. Portanto, 45 a 56. E diz assim a palavra. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram e, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam. Primeira pergunta, apenas para ir abrindo a nossa disposição, permitam-me usar esta analogia, abrir o nosso palato espiritual, não é? Como se, isto é uma refeição. Que coisas é que chamam a tua atenção nestes acontecimentos? E, sobretudo, temos aqui um acontecimento fora do comum. Sim, rapidamente. Coisas que chamaram a tua atenção ao leres o final do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Força. Ser sincero. Exatamente. Vão. Não é? Por exemplo, há muitas alturas, assim como o Marcos notou, na nossa vida em que nós queremos despachar as pessoas, não é? Para termos algum tipo de quê? O que é que aqui está em causa? Porque vez após vez, quase todos os domingos, nós repetimos esta ideia. O que é que aqui está em causa? O que é que Jesus está sempre à procura? Ele está sempre à procura de sossego e não tem nenhum. Então, como o Marcos notou, olha aí, verso 45. Ele obrigou, na minha tradução tem, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, imagina, ele está-se a despedir das multidões, não é? Volta lá só atrás, só para... Eu sei que passou uma semana, muita coisa passou pela nossa cabeça, mas lembras-te o que é que o Filipe esteve a pregar na semana passada? Foi o quê? O que é que tinha acabado de acontecer? Primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então há uma multidão. Então Jesus quer ter algum tempo de qualidade com o Pai, não é? E então ele pega nos discípulos, olha, faz favor, apanhem já o barco, eu já lá vou ter. Eu calculo até questões que os discípulos deviam ter. Como assim? Então, mas apanhamos o barco e tu vais como? Vão, simplesmente vai-te embora. Vão-se embora, não é? E depois ele despede as multidões. Eu não sei como é que é despedir multidões. A experiência mais parecida e cotidiana que nós temos é despedida ao final do culto. E às vezes, como vocês sabem, sobretudo em Algés, não é fácil despedirmos uns dos outros. Ficamos aqui 1 hora. Agora, eu não sei como é que Jesus despedia milhares de pessoas. Mas estas duas coisas estão a acontecer. Porquê? E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E como o Marcos notou, eu acho que dá para intuir ali aquela coisa de... Finalmente livrei-me deste pessoal, eu quero ir ter com o Pai. Quero ir ter com o Pai, quero ir orar com o Pai. Só isto dava um sermão, ok? Nós temos de correr, mas percebes a ideia? Jesus está ansiosamente em busca da presença do seu Pai. E ele despede as pessoas. Outras coisas que chamaram a vossa atenção. Marcos começou bem. Outras coisas que chamaram a vossa atenção. Ok, isso é muito importante e vamos ter de falar acerca deste assunto. Porque o João já deu a pista certa, que em grande parte é uma das teses principais hoje na mensagem que eu trago para vocês, que é a compreensão do que Jesus faz na nossa vida
Depende do coração. É por isso que já é uma expressão batida, ao estudarmos este Evangelho de Marcos, a ideia dos milagres no coração. Porque até para tu compreenderes, e geralmente nós colocamos a compreensão a acontecer na cabeça, nós precisamos do coração. E, portanto, esta é uma parte fundamental. Ok, outras coisas, ainda mais uma que achem estranho. Ricardo? Não, essas são as melhores, são as mais ridículas. Eu também. Eu acho, por exemplo, o João foi muito teológico, porque ele já é um estudante de teologia, então vai logo para as coisas eternas. Mas para todos nós os outros, que pensamos nas coisas, tem graça, porque dá a ideia. Claro que agora podíamos estudar mais, sobretudo pedir aos irmãos que estão mais versados no grego, quais são os termos originais aí. Mas, de facto, dá a ideia. Como o Ricardo notou, olha aí o verso 48. 47. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Dá a ideia, é uma especulação, mas dá a ideia, imagina, o barco a ter problemas e Jesus a sair lá de cima e a vir lampeiro a querer ultrapassar. Não sei, não podemos especular muito, mas como quem diz, olha, não é aquela coisa, já vos ultrapassei, eu a andar sobre a água sou melhor do que vocês com um barco. E o texto deixa-nos assim meio, o que é que aqui está a acontecer? E repara, porque é no seguimento disto que vai dizer uma coisa também que é curiosa. Verso 49. Quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. A Bíblia não diz que Jesus fez isto para pregar-lhes um susto. Mas a Bíblia também não diz o contrário. Ela também não diz. Eu consigo imaginar... Eles vão apanhar o susto da vida deles. E reparem, eu não sei se vocês têm muita experiência de barcos, eu não tenho. Ainda há uns tempos vos falei de lá do episódio de quando fomos ali às Berlengas. Mas, por exemplo, as poucas experiências que eu tive de barcos foi durante o dia. Mas agora, imagine uma experiência no barco à noite e num mundo por iluminar como era aquele, porque não havia eletricidade. Vocês imaginem-se à noite, ok? Sem luz, aflitos dentro de um barco. E agora tentem imaginar, isto é mesmo tentar imaginar, haver um vulto, uma figura que caminha sobre o mar, ainda por cima a pôr-se à vossa frente. Mesmo que vocês não acreditem em fantasmas, vocês passavam a acreditar em fantasmas, ok? Porque de facto é isso que acontece. Olhem lá, eles cuidaram que era um grande fantasma e deram grandes gritos. Tu pensares em homens crescidos a gritar, ai, ui, ui, quer dizer, não sei, provavelmente era um grito mais másculo, mas eu acho que este episódio todo, a pessoa que lê isto e não tem vontade de rir, e dá alguma coisa errada contigo, não tem, porque de facto isto é meio burlesco. O que é que está aqui a acontecer? Onde é que... E depois o que é que o texto diz? Verso 50. Por todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quem é que tem uma tradução mais contemporânea do verso 50, naquilo que Jesus diz? Como é que aparece aí para vocês? Na Bíblia para todos? Ou... Tende coragem. Ok, uma sem tende, uma sem voz, sem... De Bíblia para todos, de tradução agora, corrente. Alguém tem? Coragem sou eu, não tenham medo. A vantagem da tradução mais recente é que dá a ideia, pessoal, sou eu, ok? Sou eu, não tenham medo. Novamente, não nos diz que Jesus está a rir daquilo, mas também não nos diz o contrário. Agora, se tu te recordares, noutros lugares, outros evangelistas dão detalhes que Marcos não dá. O que é que tu sabes acerca desta altura em que Jesus anda sobre o mar, que há outros detalhes que existem neste acontecimento e que aqui não são dados por Marcos? Quem é que se recorda? Qual é a história de Pedro? Então alguém faça aí o resumo rápido da história de Pedro. O que é que acontece? Contem, quem é que se lembra? O que é que acontece com Pedro? Pronto, vamos lá. Vamos lá, nós vamos abrir. Mateus 14, vá. Vamos lá, Mateus 14. Porque Mateus dá detalhes que Marcos não dá. Mateus 14.
partir do 22. Mateus 14, a partir do 22. Mas à quarta vigília da noite, portanto é noite de noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Estou a ler o verso 25 agora. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Portanto, a mesmíssima expressão que Marcos usa. E respondeu-lhe Pedro, e esta é a parte que não aparece lá. Espera aí, há aí um detalhe que Marcos não colocou. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter comigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que é que tu te lembras acerca do Evangelho de Marcos? Lembram-se, até foi o primeiro sermão. Se calhar nem todos estávamos cá no primeiro sermão desta série do Evangelho de Marcos, mas o que é que tu sabes acerca do Evangelho de Marcos que diz respeito a Pedro? Crê-se, tradicionalmente, como a Giovana mencionou, crê-se que Pedro era o mestre de Marcos. E que Marcos escreve este Evangelho, sobretudo a partir daquilo que Pedro lhe tinha ensinado. Tanto que às vezes há até quem goste de achar que o Evangelho de Marcos, nesse sentido, é o Evangelho de Pedro. Repara, se nós aceitarmos esta tese, que é bastante tradicional até, o que é que te faz pensar nisto? Sabendo que há aqui um acontecimento que mete Pedro e que não está lá, o que é que te faz pensar? Imagina, já ia Marcos Lampeiro, porque já tinha ouvido a história os outros apóstolos gozavam com Pedro, não é por causa disto, e diz aqui, e Marcos está lá a escrever, e depois Pedro disse, e Pedro quando repara que Marcos, para lá com isso, eu não quero essa parte aí da história. Não sabemos, obviamente isso é especulação, até porque também, repara, isto pode ser pela negativa e pode ser pela positiva. Pedro até podia ficar inchado daquilo ter acontecido com ele. De facto, Marcos não conta isto que Mateus nos vai dizer, mas há um aspecto muito interessante que, de facto, é este processo de Pedro, uma vez mais, evidenciar-se. Quando Pedro se evidencia, ele evidencia a sua personalidade, é certo, mas, de certo modo, ele também evidencia todo o grupo apostólico. Portanto, não quer dizer que todos são iguais a Pedro, que todos têm a mesma personalidade de Pedro, até porque tu sabes que geralmente é Pedro que se vai oferecer, mas de certa maneira, quando Pedro toma a iniciativa, ele leva consigo não só o seu próprio temperamento, não só quem é, mas ele leva também o melhor e o pior de todo aquele grupo. É como se ele, para o bem e para o mal, ele representasse aquele grupo. Portanto, quando tu sabes este detalhe que Marcos não te conta, de certo modo, é como se aquele medo que aqui está mencionado por Marcos ainda fica mais qualificado pelo detalhe de Pedro ter tido uma coragem, mas ter passado por dúvidas também. Repara, voltando agora ao texto em Marcos 6. É muito interessante o que vai dizer no verso 51 e no verso 52, para irmos ao encontro daquilo que o João mencionou também. E Jesus subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. Isto faz-te lembrar o quê? O que é que faz lembrar? Nós que andamos aqui em Marcos há muito tempo. O que é que faz lembrar? Quando Jesus acalmou a tempestade, lembras-te em que capítulo é que isso foi? Agora, mas qual era o capítulo? Lembro-me. Folheiem as vossas Bíblias, não tenho problemas com isso. Quando é que é? Tempestade acalmada? Final do capítulo 4. Então faz lembrar quando Jesus acalma a tempestade, porque uma vez mais tu tens no Evangelho a figura de Jesus ao chegar, ter a autoridade sobre os elementos naturais, neste caso tempestade, o vento, e uma vez mais, à semelhança daquilo que tinha sido dito no final do capítulo 4, eles entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Lembras-te quando nós passámos no texto de final do capítulo 4, quando Jesus acalmou a tempestade, uma das coisas que eu partilhei contigo é que se os discípulos estavam assustados pela tempestade, mais assustados ficaram quando Jesus demonstrou que tinha poder sobre a tempestade. E uma das coisas que na altura te quis dizer a pretexto desta passagem bíblica é que às vezes assusta-nos mais ainda o poder de Deus do que o poder dos grandes problemas. Nós assustamos-nos com grandes problemas, mas a verdade, e nós encontramos isso na própria reação dos discípulos, às vezes assusta-nos mais um Deus que tem poder sobre os problemas. Porquê? Porque quando Deus tem poder sobre os problemas, o que é que isso implica na tua vida? E porquê é que às vezes é tão assustador tu confiares num Deus que é maior que os problemas? Gostava de vos ouvir.
que às vezes é tão assustador confiarmos num Deus que é maior do que os problemas? Sinceramente, porquê que achas que é, às vezes, tão custoso? Porque Ele vai mudar a nossa vida e uma das coisas que vai colocar em causa, por exemplo, nesse processo é o quê? Nós vamos ter de abdicar da nossa própria resolução do problema. Eu não estou a dizer que isto acontece conscientemente connosco. Mas uma das coisas que Deus me ensina quando eu leio a sua palavra e o Evangelho de Marcos em particular é que eu não sou distinto destes discípulos que parece que estão sempre a errar. Parece que estão sempre no prejuízo, como nós agora gostamos de dizer. Porquê? Porque é muito assustadora a ideia de que o problema pode ser resolvido por outra pessoa além de mim. Eu prescindir das minhas melhores tentativas de resolver um problema é muito difícil. E nós, muitas vezes, se formos sinceros, gostamos de dividir o mundo entre aqueles que acreditam e os que não acreditam. E parece que os que acreditam estão sempre a acertar e os que não acreditam estão sempre a falhar. Antes fosse assim. Era muito mais simples se a nossa vida fosse assim. Não é? Acontece que até aqueles que acreditam se espantam e se assustam com o Deus em que creem. Porquê? Porque o Deus em que creem vai levá-los a um caminho em que nós temos de desistir das nossas próprias soluções. Sabes qual é uma vantagem dos descrentes em relação a nós? E é óbvio que estou a usar de ironia ao dizer isto. Sabes qual é uma das vantagens dos descrentes em relação a nós? É porque eles podem acreditar na solução deles. Eles podem acreditar nas suas próprias soluções. Quando tu és crente, tu tens de desistir das tuas próprias soluções. E isso é mais assustador do que acreditar nas tuas próprias soluções. É por isso que no final disto tudo eles ficam assombrados. Quando é que foi a última vez que tu estiveste assombrado? E eu gosto da palavra assombrado, porque por um lado faz-me lembrar as histórias de terror que nós ouvíamos quando éramos miúdos e ficámos aí, é um conto assombrado, mas também está dentro da palavra assombrado, está lá a palavra quê? Sombra. E não é estares à sombra, eu estou aqui na boa à sombra. Não, não. Estás na sombra, estás na treva. Eles ficam assombrados. Quando tu ficas assombrado, tu não estás, permitam-me dizer assim, não estás a curtir. Tu estás assustado. Reparem nisto, eles estão ao lado de Jesus e eles estão constantemente colocados em causa. Eles vivem muito assustados. Por isso é que é tão importante nós lermos os Evangelhos e não idealizarmos a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus não significava um espírito de paz e amor constante. E como é que é aquela música agora popular no Brasil, não é? Está tranquilo, está favorável, não é? Já virou quase cântico gospel, não é? Mas não é assim. A vida cristã não é assim. Verso 52. Agora vão ficar a pensar no MC Bin Laden, não é? Grande não. Não, o Brasil supera Portugal. MC Bin Laden. Não é? Aqui na Europa eu acho que não ia dar. Eu acho que não ia funcionar. No Brasil é possível. Verso 52. Olha aí. E agora chegamos ao ponto que há pouco o João falou. Pois não tinham... Tudo isto é resultado do quê? Tudo isto é resultado de quê? Eles não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. Eles vivem no passado. Às vezes a Ruth diz que eu vivo no passado. É um bocado verdade, que eu estou sempre a pensar no passado. Mas eu tenho, pelo menos, justificações bíblicas para viver no passado. Não é? Que os discípulos também viviam no passado, porque eles ainda estavam a pensar no que tinha acabado de acontecer na multiplicação dos pães. Reparem, isto também é muito interessante. Por isso é que quando nós lemos a Bíblia, ser cauteloso quando alguém te diz o que a Bíblia quer dizer é isto, isto e aquilo. Calma, porque repara... Quando tu passas pela experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, a nossa tendência é ler, claro, que eles tinham fome e Jesus fez o milagre e fartou-os. Está feito, olha, belo milagre, sim senhor, é assim que se resolve um problema difícil. Mas calma, eles não perceberam ainda o que tinha acontecido na multiplicação dos pães e dos peixes. Eles próprios ainda não tinham compreendido esse milagre. E sobre esse milagre acontece outro de Jesus andar sobre o mar. E repara, é por isso que o verso 52 é tão importante e funciona aqui como um eixo, e não é um eixo só desta circunstância, é um eixo de todo o Evangelho de Marcos. Porque é que eles não compreendem? Porque o coração está endurecido. Novamente, os milagres acontecem-lhes na carne, porque eles estavam no meio de uma tempestade que foi miraculosamente acalmada por Jesus. Mas o milagre do coração é a coisa realmente difícil. Os milagres na carne nós receberemos de bom grado. Qualquer pessoa pode até nem acreditar em Jesus, vai andar à procura de milagres na carne.
Quantas pessoas nós já vimos que tiveram experiências até no contexto das igrejas e assim que se sentiram beneficiadas, partiram para outra, foram à vida deles. Porquê? Porque milagres na carne é fácil. Agora, o milagre no coração, a mudança, é muito complicado. Vamos lá terminar, rápido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Portanto, depois disto tudo, atracam lá em Genezaré e saindo eles do barco, logo o conheceram. Por favor, leiam isto com atenção. Saindo eles do barco, logo o conheceram. Portanto, nem aqui a gente se vai safar. Agora, reparem, eu vou ler até ao final e depois quero ouvir as vossas impressões. Portanto, vou ler os próximos 2 versos e depois quero ouvir as vossas impressões acerca destes 2 versos. 55 e 56. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam enfermos nas praças. E rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. O que é que chama a vossa atenção nestes 2 versos? O que é que chama a vossa atenção? Aconteceu o contrário na terra de Jesus. Lembram-se, quando fomos ao início deste capítulo, no capítulo 6, compreendemos que, ironicamente, Jesus não pôde fazer grandes milagres porque as pessoas não aceitaram a mudança que ele trazia para aquela gente ao não ser apenas o filho do carpinteiro que eles conheciam ter visto a crescer. Sem dúvida. Mais, o que é que chama a vossa atenção? Logo no início do capítulo 2, os amigos que levaram o paralítico. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, como o Pedro está a dizer, vou usar a mesma expressão porque ela é boa. Há um replay constante desta ideia de que Jesus, por qualquer lugar que vem, ele tem dificuldade até em exercer o seu próprio ministério, porque eu acho que não é mal descrito se usarmos esta expressão. Vocês já viram que, de repente, Jesus, onde quer que ele vá, está instalado um hospital de campanha à espera dele. Leiam o verso. Repara, verso 55. E toda a terra, eles suspeitam para onde Jesus vai, e onde quer que sabia que eles estavam, os que se achavam enfermos, e onde quer que ele entrava, em cidade ou aldeia ou no campo, apresentavam enfermos nas praças. Pensa um pouco. Eu sei que às vezes a nossa leitura da Bíblia é tão sagrada que nós não lhe damos muito tempo. Que é, pensa nisto. Jesus, quando está a chegar ao lugar, como é que o lugar já está? Não é como é que o lugar vai ficar. Como é que o lugar já está quando ele chega lá? Já está tudo à espera dele. É como se fosse um médico com uma lista de pacientes já a arrebentar pelas costuras. E não se aplica só aos grandes centros, porque o verso 56 diz, onde quer que ele entrava, em cidade ou aldeia ou no campo, apresentava os enfermos nas praças. E rogavam-lhe, repara, é interessante, sabes quando há tanta necessidade do médico, que para tentar aproveitar a pouca presença que nós vamos conseguir do médico, as próprias pessoas já sugerem um tratamento e um diagnóstico. Nós temos alguns médicos na nossa igreja. Mas é quando o tempo é tão apertado que para tentarem levar o melhor da presença do médico, a pessoa até já... Olha, doutor, eu acho que o meu problema é este. Porquê? Qual é a sugestão que eles estão a fazer? Reparem lá, vejam o final do verso 56. Essa sugestão é das pessoas, não é de Jesus. Qual é a sugestão? Oh Jesus, isto basta. Se a gente tocar apenas no teu vestido, o tratamento já vai ser suficiente. A Bíblia não te diz que essa é uma proposta de Jesus. A Bíblia não te diz que essa é uma proposta dos apóstolos. É uma convicção. Porquê? Porque as pessoas estão a chegar lá, e depois no capítulo 7, nós vamos entrar aí, num dos textos, numa das passagens que é a minha preferida no Evangelho de Marcos, vamos entrar aí porque as pessoas já estão a chegar com uma convicção de que elas não vão sair as mesmas na presença de Jesus. Portanto, é que nem precisam do toque dele. Elas estão tão convictas que Jesus vai mudar a vida delas que elas só precisam de tocar onde? Só precisam de tecido. Nem sequer precisa de ser tocar no corpo. Olha aí, basta tocar na orla da roupa. E, de facto, o texto diz, isto é bonito, o que o texto diz é que todos aqueles que lhe tocavam, nessa orla mesmo, o que é que acontece? Eles saram-se. Ok, quero terminar fazendo só uma aplicação à nossa vida aqui. Aliás, o Espírito guia-nos, certamente, ao ler a palavra e muitas outras coisas tu estarás a considerar nesta hora e considerarás ao longo da semana. Mas queremos enfatizar este aspecto.
o aspecto, uma vez mais, a tua tendência, porque provavelmente tens essa tendência, eu também a tenho, é muitas vezes nós andamos a atrasar passos que devemos dar com Jesus, andamos a atrasá-los com a nossa cabeça. Deixa-me dar um exemplo e eu quero ser justo. Portanto, não quero que ninguém se sinta maltratado com o exemplo que eu vou dar. Mas reparem, muitas vezes há uma tendência de nós nos acercarmos dos nossos líderes espirituais, os pastores, seja quem for, e dizer assim, pastor, eu tenho aqui uma questão, tenho aqui uma dúvida. E em grande parte nós colocamos na resolução dessa dúvida a melhoria da nossa fé. Deixa-me ser sincero, eu não estou a dizer que as dúvidas sinceras que nós temos não vão participar no processo da nossa fé aumentar. Eu acho que sim. Às vezes há dúvidas que nós temos e que quando são esclarecidas com a palavra de Deus aberta, a nossa fé vai melhorar, a nossa fé vai aumentar. Mas a verdade, e que eu te preciso dizer nesta tarde também, é que quanto mais leio a Bíblia, mais sei, por este texto e tantos outros, quanto mais leio a Bíblia, mais sei que aquilo que nos atrasa não são as dúvidas que nós temos na cabeça. Muitas vezes elas acabam até por funcionar como quê? Muitas vezes funcionam como pretextos. Porquê? Porque a verdadeira compreensão do trabalho que Deus faz na nossa vida, como nos demonstra o verso 52, não está na nossa cabeça, mas está no nosso coração. Repare, eu não quero contribuir para uma dicotomia muito forte entre cabeça e coração. Quero, pelo contrário, seguir a dinâmica bíblica para dizer não sobrevalorizes as dúvidas que tu tens. Não sobrevalorizes as dificuldades intelectuais que tens. E se tens dúvidas e se tens dificuldades intelectuais com alguma coisa na fé, não mintas acerca disso. Assume isso. Mas quanto mais tu lês a palavra de Deus, tu vais a perceber-te que aquilo que nos faz hesitar em confiar em Jesus não são as dúvidas intelectuais que nós temos, é o coração endurecido. E deixa-me terminar dizendo isto, até porque provavelmente já te aconteceu na vida. Provavelmente. Eu não sei como é que tu eras aos 15, 16, 17 anos. Atenção, e nada contra o pessoal que está aqui com 15, 16, 17 anos. É uma idade fantástica. Mas eu não sei como é que tu eras com essa idade. Ou 20, que seja. De qualquer maneira, vou sempre dizer uma idade em que alguém aqui vai estar. Portanto, ninguém se sinta colocado em causa por ter a idade que eu estou a mencionar. Mas muitas vezes há dúvidas que tu tinhas nessa idade e que te pareciam quase intransponíveis. Alguém se identifica com isso? Quando eu tinha 18 anos, eu tinha aqui uma questão. Se eu te perguntasse agora, sinceramente, se foi o facto de teres obtido uma resposta para essa pergunta que te fez avançar na fé, sejam sinceros. Foi isso que aconteceu? Ou seja, se tu tinhas aos 18 uma grande dúvida, foi depois de ter esclarecido essa dúvida que a tua fé arrancou? Foi depois de tu teres andado a fazer uma investigação muito profunda acerca de questões intelectuais que tinhas, que a tua confiança em Jesus aumentou? Provavelmente não foi. O que provavelmente te aconteceu, porque já me aconteceu também várias vezes, é que à medida que tu foste confiando em Jesus, a própria importância que davas àquelas questões passou a ser mais reduzida. Não me entendas mal, eu não estou aqui a pregar uma espécie de santa ignorância, de género, quanto menos tu pensares, mais santo és. Ninguém é mais santo por ser ignorante e alimentar a sua ignorância. Mas o que eu te quero dizer é que da mesma maneira como os discípulos não compreendiam o milagre porque o coração deles estava endurecido, há muita confiança que tu não dás a Jesus que não tem a ver com as tuas questões intelectuais, mas tem a ver com o teu coração. Por isso, ao terminar esta mensagem nesta tarde, uma coisa que eu gostava que tu pudesses ter um tempo para pedir a Deus é: Senhor, mostra-me onde pode acontecer algumas das minhas questões intelectuais, na prática não serem assim tão intelectuais, mas serem mais um coração endurecido. Ó Senhor, e não me permites que eu fique aqui a ruminar questões que me impedem de aceitar o milagre que tu trazes para a minha vida, o milagre no coração, o milagre na minha mudança. A coisa bonita é que Jesus não manda os seus discípulos embora pelo facto de eles estarem sempre a mastigar as suas questões. Jesus tem uma paciência incrível. Já pensaste que se Jesus fosse um empregador que tivesse aqueles discípulos à experiência, o que é que teria acontecido com eles? Para aqueles que são empresários aqui ou que têm
empregados. Não é? Se tu estás num período da experiência e as pessoas não revelam a melhor competência, o que é que tu farias? Tu despedirias. Se Jesus se mantivesse ao lado de alguém, a partir da competência que essa pessoa tem de o seguir, os discípulos já teriam sido despedidos por justa causa há muito tempo. Mas, felizmente, a companhia de Jesus não depende da nossa compreensão dele, mas do facto de ele não nos negar ao seu lado. Só podemos responder a isto com louvor. Vamos fazê-lo.